Olá, bom dia pais e alunos. Nós aqui da Escola Prefeita de Asdar preparamos essa videoaula para auxiliar nos estudos em casa. Frações. Fração é uma forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Como assim? Fração é uma divisão. Eu sempre vou ter um numerador, que é o número que está em cima, e um denominador, o número que está embaixo. E esse traço aqui, que divide um do outro, ele é a nossa divisão. Então, o que muitos alunos, tanto do quarto e quinto ano, quanto do sexto ensino médio, não lembra que fração, ela é sempre uma divisão. E esse traço aqui significa que o 2 está sendo dividido por 5. E como que eu consigo representar ela, a não ser dessa forma? Eu posso pegar uma imagem. Eu vou dividir ela em 5 partes, então a parte de baixo, o denominador, é sempre quantas partes você dividiu. No caso essa eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5 partes. E o número que está em cima é sempre a quantidade que está sendo pintada. Nesse caso é 2, então eu tenho 1, 2. Se eu tiver somente essa imagem e pedir para representar a fração, a primeira coisa que eu tenho que ver é quantas partes está dividida. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. E depois colocar o traço e depois quantas partes estão pintadas. 1, 2. Coloco 2. Essa daqui se lê 2/5. Ou seja, ela foi dividida em 5 partes e foi pintada 2 partes. 5 partes e só foi pintada 2 partes, 2/5. Continuando aqui, alguns outros exemplos. No caso dessa primeira imagem, eu tenho um 8 embaixo. Significa que ela foi dividida em 8 partes, igual uma pizza. Quando você compra pizza em casa, ela é dividida em 8 partes. Quantas partes aqui foi pintada? 2. 1, 2. Então aqui eu tenho o número 2. Como que eu leio esse? 2/8. Olha um outro exemplo. Eu tenho um círculo que ele foi dividido em 8 partes também. Só que dessa vez 3 partes foram pintadas. Então eu tenho 3 em cima. Como que eu leio isso? 3/8. Agora tem a outra imagem que ela foi dividida em 4 partes. Coloco 4 embaixo. E uma parte foi pintada. Coloco 1 em cima. Como que eu leio isso? 1/4. Outro exemplo aqui. Eu tenho uma imagem que foi dividida em 6 partes. E dessa vez só foi uma parte pintada. Então eu represento 1/6. Vocês estão vendo que sempre quando todas são cortadas, eu tenho que contar primeiro quantas tem no total e anotar embaixo. Depois passo o traço e vejo quantas estão pintadas e coloco em cima. Essa daqui foi dividida em 7 partes, coloquei embaixo. Passei o traço e foi pintado 3. Coloco 3 em cima. Você sempre tem que seguir essa ordem. Conta primeiro o total, anota embaixo. Depois conta quantas foram pintadas e coloca em cima. Nos exercícios vai poder pedir, te dar a imagem e você escrever ela, ou vai te dar a fração e pedir para você representar através do desenho. Ou pedir também para você escrever como se lê as frações. Quando eu tenho a fração aqui, 1 em cima e o 2 embaixo, eu chamo ela de 1/2 ou meio. Vocês veem bastante esse meio nas receitas. Meia xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de açúcar. Esse meio, se você pegar o livrinho de receita da sua mãe, você vai ver muitos esse meio utilizado. 1/3 também é muito utilizado. Você pegar o livro de receita, 1/3, 1/4 e 1/2, ele é muito utilizado. Aqui eu tenho 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 2/5, 4/7, 7/8, 15 nonos, 1/10, 1/100, 1/1000, 8 milésimos e assim por diante. Aqui são só alguns exemplos de como se lê. E aqui eu tenho um modelo de atividade que pode aparecer nos nossos blocos. Eu te dou uma fração e peço para você circular qual é essa fração.
Aqui eu tenho uma figura que está dividida em duas partes. Então não pode ser essa nem essa. Pode ser essa ou essa daqui. Ela está dividida em duas partes e uma parte está pintada. Então é o 2 embaixo e 1 em cima. Circulo ela. Se eu for ver essa outra imagem aqui, essa outra fração, ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela está dividida em 6 partes. Então, o único que está dividido em 6 partes é essa. E ela está pintada 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Então, eu teria que circular 5 sextos. Essa daqui, eu tenho ela dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho essa que está dividida em 4 e essa que está dividida em 4. E quantas partes estão pintadas? Somente uma. Então, essa. Eu circularia essa. Essa daqui seria um modelo de atividade que apareceria, onde você olha a fração e vê como se escreve ela. E também pode ter ao contrário. Como eu falei, eu te dou a fração e você tem que representá-la através de desenho. Aqui eu tenho vários modelos. Lembrando, todos esses modelos eles estarão disponíveis no nosso site. Então você pode ir lá, pode baixar e ver uma a uma e pode até resolver essa daqui também. Agora, uma outra parte de fração são frações equivalentes. Se você lembra da nossa outra aula sobre noções de equivalência, o que é equivalência? Equivalência é o que eu tenho de um lado, tenho que ter igual do outro lado. Então, eu tenho que estar em equilíbrio. Se tiver desequilibrado, não é uma equivalência. E como eu posso ter uma fração equivalente? Quer dizer, uma fração que quer dizer a mesma coisa da outra. Olha um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho aqui primeiro essa imagem, que é um círculo, que foi dividido em duas partes e foi pintado somente metade dela. Para eu representar ela, eu represento primeiro o 2, que é quantas partes foram divididas, e o 1, quantas partes foram pintadas. 1 meio. Olha agora essa outra fração. Eu tenho o mesmo círculo, que é do mesmo tamanho, só que agora ela foi dividida em 4 partes. E eu pintei quantas aqui? 1, 2. Pode ver que aqui foi multiplicado por 2. E aqui também 1 vezes 2 deu 2. E se você olhar as duas imagens, elas são bem semelhantes, elas são equivalentes. Uma é igualzinha à outra, tem a mesma área pintada. E agora olha a outra, que foi dividida em 8 partes e só foi pintada 4. Se você olhar rapidamente as 4 imagens, vai ver que as 4 imagens são parecidas. Então quer dizer que a fração 1 meio é equivalente a 2 quartos, que também é equivalente a 4 oitavos, pois elas são semelhantes, elas são equivalentes. E nós temos aqui outro exemplo também. Quando você pega esse outro exemplo, olha aqui, 1 quarto dividido em 4 foi pintado 1, 2 oitavos foi dividido em 8, foi pintado 2, 1 quarto novamente, os desenhos são diferentes, mas foi pintada uma parte, a mesma área, e aqui 4/16avos, onde foi dividido em 16 e foi pintada somente 4 partes. Pode ver que em todas as imagens, somente 1 quarto da imagem foi pintado. Então eu falo que essas 4 frações, elas são equivalentes, elas estão em equilíbrio. Já que as frações são divisões, então nós podemos resolver elas. Como que eu faço uma divisão? Lá no 4º e no 5º ano, você já aprendeu a divisão, estão aprendendo, reforçando todos os dias, então nós podemos resolver essa fração. Só que quando a gente vai resolver uma fração com uma divisão, a gente vai encontrar um número decimal. Você viu em aulas anteriores o que é um número decimal, que é um número com vírgula. Como que eu posso representar ela? Então olha aqui o exemplo. Eu tenho uma figura, olha essa figura. Ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Essas 10 partes foram divididas, eu coloco embaixo. Quantas partes eu pintei? 1. Coloco o número 1 em cima. Então eu posso falar que essa fração é 1/10 ou o número decimal 0,1.
Não entendeu ainda? Olha esse outro exemplo. Eu tenho a mesma fração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Só que dessa vez eu pintei 2 quadradinhos. Então eu pintei 2 décimos. Quando eu divido 2 por 10, eu tenho um número decimal 0,2. Mas, professor, como que eu faço essa divisão? Como que eu posso comparar ela? Se você olhar na régua, você vai ver que em 1 centímetro você tem 10 milímetros. É a mesma coisa que você pegar 1 centímetro na régua e pintar somente um tracinho de 1 centímetro, que vai ficar desse jeito aqui, ó. Os outros 10 milímetros. Se eu pegar 1 centímetro na régua e pintar 2 milímetros, ele vai ficar desse jeito. Então, 2 milímetros ou 2 décimos. E como que eu faço essa divisão? Essa divisão precisa de muita atenção. Olha como foi feito. Eu tenho aqui a fração 1/4. Como que eu vou saber qual é o número decimal dela? Tem como dividir 1 para 4 pessoas? Não, não tem como dividir 1 para 4 pessoas. Ou tem, só que você não vai ter um número inteiro, você vai ter um número decimal. Olha o passo a passo aqui da divisão. 1 dividido para 4. Primeira coisa, 1 dá para dividir para 4? Não dá. Então eu coloco um 0 aqui primeiro. Segundo passo, se eu coloquei um 0 aqui, para continuar minha divisão, eu coloco agora uma vírgula. Essa vírgula, quando eu coloco aqui, eu tenho que colocar um número 0 aqui. Agora sim, 10 dá para dividir para 4. Quando eu vou lá na tabuada do 4 e vejo que número chega mais próximo do 10, o número que chega mais próximo do 10 é o 2. Então eu coloco 2 aqui. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 é igual a 2. Ah, mas ainda sobrou 2. Então eu vou para o quarto passo. Quarto passo. Venho aqui, coloco um outro 0 aqui. 20 dá para dividir para 4? Dá. Na tabuada do 4 para dar 20 é o número 5. Então eu venho para cá. Coloco 5. 5 vezes 4, 20. Quando eu pego 20 menos 20, 0. O número que eu encontrei decimal foi 0,25. Significa que 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Então, se eu tenho essa fração e 0,25, ela quer dizer a mesma coisa. Outro jeito que a gente pode ver o número decimal é quando a gente observa no sistema monetário, no nosso dinheiro novamente. Quando eu falo R$1 é um número inteiro. Tem como dividir R$1 para 4 pessoas? Tem. Quando eu divido R$1 para 4 pessoas, eu vou ter 25 centavos, 4 vezes. Então eu posso falar que a fração 1/4, ó, peguei e dividi em 4 e eu só peguei uma. Coloquei 25, 25, 25 e 25. Só pintei uma parte e coloquei um 25 aqui. Quer dizer que 1/4, só uma parte dessa, é quantos centavos? 25 centavos. Então eu falo que 1/4 de R$1 é 0,25 ou 25 centavos. Isso você pode fazer, brincar em casa com os pais, com a mãe, de fração. Brinca com o sistema monetário. Divide R$1 para 5 pessoas, vê quanto que vai dar. Divide R$1 para 2 pessoas, vê quanto que vai dar. R$1 para 10 pessoas, vê quanto que vai dar. Você vai ver que você vai encontrar vários números decimais. E a dica importante, lembre-se sempre que as frações sempre serão uma divisão. E elas podem ser representadas através de um desenho ou um número decimal, como a gente colocou aqui. E muita atenção na hora que estiver fazendo a conta de divisão para não esquecer a vírgula. Pode ficar tranquilo que conta com vírgula, divisão com vírgula, aqui foi só uma introdução, que quando vocês voltarem, os professores farão vários exercícios com conta com vírgula. Você pode ir treinando em casa com seus pais, para quando você chegar aqui na escola, você chegar craque. Uma boa aula a todos!